Olá, no último domingo nós tivemos o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes não é tão celebrado quanto é o Natal, São João, que está tão pertinho, ou a Páscoa, mas ele assume uma importância muito grande, especialmente nos dias de hoje. Nós já falamos uma vez sobre o dia de Pentecostes, mas hoje eu quero ressaltar algumas coisas. Nós, quando falamos de Pentecostes, nós falamos do evento depois que Cristo deixa os seus discípulos, os seus apóstolos, e 50 dias após a Páscoa, então acontece essa comemoração, esse evento maravilhoso, espiritual, que as línguas de fogo, como são assim denominadas, né, descem sobre os apóstolos, os discípulos, e eles são capazes agora de comunicar através da palavra em todas as línguas e se fazer compreender, levando então a mensagem cristã para todos os povos. E quando nós lemos essas coisas nos evangelhos, a gente tem que sempre pensar em grandes imagens. E também quando nós falamos em linguagem, porque nós falamos, seria tão bom, né, se nós tivéssemos uma língua em que todos os povos pudessem se compreender, todos os povos pudessem se falar, mas não é o que acontece no mundo, né? Aliás, está cada vez mais difícil essa compreensão entre os povos. Mas existem outras formas de linguagem, e quando nós pensamos nessa grande imagem que é falar todas as línguas, nós podemos também pensar em outras formas de linguagem, como o gesto, o semblante, aquilo que nós expressamos, como simpatia, antipatia, é, um, outras formas também, até uma pintura, uma música, são formas diferentes de linguagem. A expressão corporal pode ser uma forma de linguagem também. Então, a língua é algo muito maior do que somente a palavra. Mas, como seres humanos, é através dela que nós nos comunicamos. Então, esse cuidado com a palavra, essa consciência em relação ao que nós colocamos de dentro de nós para o mundo, ela deveria ser cada vez mais intensa, porque afinal de contas nós vivemos aquilo que na antroposofia nós chamamos a alma da consciência. E essa consciência tem que permear aquilo que nós falamos. Então, nós podemos pensar, por exemplo, que aquilo que nós somos capazes de expressar vem através do que nós somos dotados. Então, nossa laringe, o ar que nós colocamos para fora e elaboramos as palavras, os fonemas. E também a boca, principalmente a boca também tem um papel fundamental. Então, nós podemos trimembrar um pouco esse nossa boca que fala, que expressa. Então, os lábios representam o nosso sentir. Então, por que nós beijamos com os lábios? Porque nós, assim que vimos, que chegamos ao mundo, os nossos lábios são aquilo que nós tateamos, o seio materno, aquilo que nós usamos como um primeiro contato com o mundo. Então, ele representaria o sentir. Os dentes, essas grandes colunas duras, né, rígidas, representariam o nosso pensar, que às vezes é como o nosso dente, duro demais. E que é a parte mais dura que nós temos no corpo. E ainda a nossa língua. Quando nós pensamos na língua, vejam só, a língua é o que mais se movimenta no nosso corpo.
ela vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Assim como as nossas mãos, a nossa língua também é capaz de todos esses movimentos. E a nossa língua expressa, então, ela representa dentro desse nosso grande órgão da fala o nosso querer. E aí nós teríamos que pensar de que forma e quão intensamente nós estamos usando a nossa palavra, não só cada palavra que nós expressamos, mas o tom que nós usamos, o volume de voz, tudo isso atua sobre a criança, sobre a formação do físico da criança. Olha o quanto é forte a nossa palavra. Então, nós precisamos realmente estar atentos, estar muito conscientes daquilo que nós falamos para as crianças, do tom que nós usamos. Por isso que nos Jardins Waldorf nós cantamos tanto. Não estou falando de falar cantado, porque isso só pode ocorrer se for muito espontâneo. Às vezes há até um exagero nesse sentido. Mas eu digo o canto maravilhoso que as crianças, o tempo enquanto elas estão brincando, se nós estamos fazendo algum trabalho, se a gente tem vontade de cantar, nós devemos cantar com eles o tempo inteiro. O canto é uma expressão do ser humano, seja com palavras, seja com simplesmente um murmúrio, um som que nós evocamos, ele também atua. Ele também é a expressão de um sentimento. E isso é muito forte quando nós estamos no ambiente de uma sala, ou mesmo em casa, ou na rua, caminhando. Como a gente não vê as pessoas cantando na rua? Seria tão bom. Às vezes eles estão com o fone do ouvido, poderiam estar cantando uma música. Então, esse momento de estar junto com as crianças, esse momento de ter a importância da fala, ligada à linguagem, que é um dos 12 sentidos que nós já falamos uma vez e que eu gostaria de retomar. Vou falar um pouquinho sobre o sentido da linguagem no nosso próximo encontro. E hoje eu gostaria de deixar para vocês o iniciozinho de um trabalho que tem da Audrey Beck Ellen, que ela fala então da importância da fala para o nosso ser humano, para as crianças também, né? E ela diz assim: as pessoas que inspiram, que expiram, né, com um ritmo, com uma harmonia, elas têm tanto a interação, estar dentro de si própria, quanto estar fora de si própria, também em equilíbrio. Nós continuamos semana que vem. Eu desejo a todos uma maravilhosa semana.